Bom dia, meus amigos, irmãos. Que satisfação poder estar aqui mais uma vez para podermos estudar, a palavra de Deus em mais um encontro com uma mensagem de fé e esperança. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre fé. E para isso eu vou ler aqui um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, e o versículo de número 31, que diz assim: prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Esse texto ele se encontra também em Marcos e João, mas o que me chama a atenção aqui, eu fui meditar um pouquinho sobre isso, é que as circunstâncias que envolviam aquilo dali fez com que Jesus Cristo alertasse Pedro, que é o personagem ao qual Jesus conversa, sobre o princípio, o fundamento e os aspectos de sua fé. Jesus, depois de ter estado com os discípulos, depois de ter realizado o milagre, ele se retira para um monte, para uma colina ali próximo ao mar da Galileia, ao mar de Genezaré, para poder orar. Nisso, os seus discípulos entram dentro do barco e se distanciam. O texto conta isso, que eles já estavam longe quando precipitou um vento contrário ao barco que eles estavam indo. Eram pescadores experientes, sabiam tudo sobre aquele mar ali. E nós sabemos muito bem que os barcos daquela época não tinham motor, mas o que fazia com que eles movimentassem eram as velas, que também não eram como as velas de hoje, mas eram muito rústicas. E quando se dava o vento ao contrário, pela fragilidade do barco, a probabilidade de ruir era enorme. E eles ali, por certo, já molhados, cansados, eles vão então ter grande medo, como o texto diz. Mas Jesus Cristo, mostrando que ele era 100% homem, 100% Deus, mostrando que ele ali era Deus, ele então aparece andando por sobre as águas daquele mar em meio a uma grande tempestade. Eu imagino a cena. Inclusive diz o texto que alguns pensaram que se tratava de um fantasma, que se tratava de algum espírito, de alguma coisa que andava ali por sobre as águas. E naquele momento então, Jesus Cristo vai dizer para eles: olha, tem de bom ânimo, porque eu estou aqui. Não fiquem com medo, eu estou aqui. E Pedro, por ser inclusive o apóstolo que mais se dispunha, Pedro então vai dizer para Jesus: se então tu és o Cristo, permita que eu vá até onde tu estás. E Jesus Cristo então, estendendo a mão, vai dizer: vem. E Pedro então se lança no mar e ele vai andando em direção a Cristo. Mas quando ele olha a tempestade, ele vê o mar revolto, o que acontece? Ele começa a afundar. E aí entra o versículo, lembra? Jesus o toma pela mão, levanta ele e coloca em lugar seguro e diz para ele: você tem muito pequena fé, Pedro. Como Pedro, todos nós estamos aprendendo a viver essa carreira nossa cristã, a viver a nossa vida de fé. Como Pedro, nós também, hora e vez, nos pegamos em meio a tempestades e a circunstâncias que talvez tire de nós a concentração. A fé de Pedro ela era uma fé que tinha muito boa qualidade. Afinal, ele olhou para o senhorio de Cristo. A fé de Pedro, ela tinha uma boa intensidade. Ele se lançou sobre as águas, indo em direção ao Senhor Jesus Cristo, que ali estava andando por sobre as águas. E outra coisa, ela tinha uma excelente motivação. Ele ia ter com Jesus. E nós também, assim, a nossa fé. Temos uma boa qualidade, temos uma boa intensidade e temos excelente motivação. Porém, por que a fé de Pedro então foi pequena? Porque ele não perseverou. Naquele momento, ao olhar as circunstâncias que estavam imprimindo sobre ele, profunda angústia, profundo temor e medo, ele, em determinado momento, desfocou um pouquinho e não percebeu que tinha qualidade, intensidade e motivação. E ali, se esquecendo, ele começa a afundar. E assim é com a nossa vida. A nossa fé em Jesus Cristo, hora e vez, ela passará por provações. Hora e vez,
ela passará por grandes ondas, ventos e tempestades tentando desviar o nosso foco e o nosso olhar de Cristo. Mas deixa eu contar para você uma coisa. Embora eu tenha apenas 43 anos de idade e 19 anos apenas de ministério, mas eu aprendi uma coisa nesse tempo com os mais velhos que passaram por mim e me ensinaram, e com os que hoje ainda estão em vida, que quando as coisas estiverem complicadas, nós devemos perseverar na fé, porque assim não afundaremos. E esse mesmo Pedro, dentro de uma didática, dentro de um processo de aprendizado que ele vai ter com Cristo, vai ser esse Pedro que aqui afunda aquele que inaugura a igreja, aquele que inaugura a igreja depois de Cristo ser assuntos aos céus. Quando eu falo inaugurar no sentido do novo tempo sem Cristo aqui na terra, porque Cristo é o que inaugura tudo, mas ele inaugura a igreja com uma mensagem onde milhares de almas convertem a Jesus. Esse mesmo Pedro conta a história que ele vai ser martirizado, sendo crucificado de cabeça para baixo sob o imperador Nero. É esse Pedro que, ao afundar no mar, ele vai aprender de que, se ele permanecer perseverando com as atitudes que ele teve, tendo uma boa qualidade, uma boa intensidade, uma boa motivação da fé, claro, tudo focado em Cristo, as três coisas, você, como ele, vai vencer, e o Senhor vai utilizar muito a sua vida para impactar as de outro e para trazer uma mensagem viva e eficaz. Agindo assim o Espírito Santo através de você, vidas converterão, vidas entregarão a Jesus Cristo. Então, se como você tem enfrentado lutas, dificuldades, às vezes até perturbações, perseguições, deixa eu te contar uma coisa, permaneça firme. Isso é o vento, são as ondas do mar tentando desfocar você, tentando fazer com que você sucumba. Isso é as investidas do diabo e do inimigo, mas permaneça firme, pois você pode ter certeza que, se continuar tendo a intensidade, a motivação e a qualidade focada em Cristo Jesus, da sua fé, ainda que ela seja pequena, ela produzirá grandes resultados. Pense nisso, reflita sobre isso, permaneça firme. E você, meu amigo, que ainda não entregou a vida a Jesus, se você também tem passado por essas circunstâncias, e hora e vez você vê e até ouve falar de Jesus Cristo, mas talvez com essa visão desfocada, vendo ele talvez como um fantasma, como alguém que transitoriamente passa, você não alcançará a solução para os seus problemas. Mas a voz do Espírito Santo de Deus hoje, através da sua palavra, fala com você. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Convide Ele para dentro do seu barco. A sua mão está estendida e Ele quer trazer você, ainda que Ele fale que nesse momento a sua fé é pequena, mas você pode estar certo que a hora que Ele entrar para dentro do barco da sua vida, tudo mudará, e a cada dia mais você estará convicto de que com Ele tudo é melhor. Pois o final dessa jornada e dessa trajetória do nosso barquinho aqui será a glória celestial para todos sempre com Cristo Jesus. E essa é a mensagem que nós temos hoje para a vida de você. Para nós, meus irmãos, não desfoque, não tire o olhar, mesmo que as ondas batam, mesmo que o vento venha contra a sua face, contra a sua vida, as coisas aqui desse tempo. Permaneça firme, pois muito em breve chegaremos ao nosso destino final. E Cristo está em nós através do seu Espírito que habita. E a cada dia Ele diz mais: olha, fique tranquilo, tem de bom ânimo, porque eu estou aqui. E a você que ainda não tem essa segurança, essa certeza, entregue a sua vida a Jesus e venha participar conosco dessa nova vida de fé e de esperança. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro com mais uma mensagem de fé e esperança. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. E ele continua dizendo repetidamente: você não irá vencer, nunca vai vencer.